Então, a primeira coisa que os cientistas fizeram foi analisar a função sexual e eles a dividiram em 4 fases. A primeira fase é a fase de excitação, é a preparação dos órgãos sexuais para o ato sexual. É a ereção masculina e a lubrificação feminina. Então, a fase de excitação é presente tanto no homem como na mulher. Então, a ereção masculina e a lubrificação feminina. A segunda fase do ato sexual é a fase de platô, que é o ato sexual propriamente dito, é a conjunção carnal. Esses nomes todos que as pessoas usam para não dizer o fato que é a relação, a ligação entre o órgão sexual masculino e o órgão sexual feminino. Fase de orgasmo e a fase do prazer sexual. Só aí nós já temos nosso primeiro problema, não é verdade? Qual é o problema que nós observamos nessa divisão? Nós sempre ouvimos falar que orgasmo e prazer eram o quê? A mesma coisa. Que orgasmo era sinônimo de prazer. Então, nessa divisão, nós temos o primeiro problema. Logo que começou, nós temos um problema. Orgasmo e prazer não são a mesma coisa. Por quê? O orgasmo acontece nos órgãos sexuais. É uma resposta reflexa, muscular, a um número determinado de estímulos. Não se preocupe, a gente vai traduzir tudo. O que é uma resposta reflexa muscular? É que o orgasmo pode ser disparado tanto por estímulos prazerosos como por estímulos dolorosos. Se nós aplicarmos choques elétricos na base da medula, você terá como resultado um orgasmo. Durante o enforcamento e a morte por asfixia, você produz um orgasmo. E não é uma sensação prazerosa. As pessoas enforcadas, que morreram enforcadas, e na Inglaterra era a forma de execução usual, chamou a atenção o fato disso acontecer. Por isso passaram a ensacar os condenados para que a população não fosse exposta a essa situação. Então acontecia sempre. Por quê? É uma resposta reflexa muscular. Esse tipo de tortura era muito popular nos porões da ditadura, porque além de ser extremamente dolorosa, era profundamente humilhante. Porque após o episódio, então você gostou? Vamos continuar. Então, estímulos extremamente dolorosos também podem disparar o reflexo do orgasmo. Inclusive, se nós pegarmos um cadáver recente, antes do advento do rigor mortis, se estimularmos órgãos genitais, podemos obter um orgasmo. E eu pergunto, que prazer se obtém nisso? Nenhum, porque já está morto. De maneira que o orgasmo é uma situação muscular local, independente do prazer. Então ele pode ou não ser acompanhado de prazer sexual. Enquanto que o prazer acontece no cérebro. Então, se acontecem em lugares diferentes e não são mutuamente includentes, não podem ser a mesma coisa. Orgasmo é uma resposta local e o prazer acontece no cérebro. Então, durante o processo de análise da função sexual, eles mapearam os terminais nervosos responsáveis pela recepção de estímulos sexuais e qual a área do cérebro envolvida na recepção desses estímulos. E a área é essa daqui, conhecida como área septal. Ela faz parte do sistema límbico. A área septal é também conhecida como centro do prazer. O nome objetivo é circuito de papéis, vulgarmente conhecido como centro do prazer. Por que centro do prazer? Porque todo o prazer que o ser humano sente quando esta área cerebral é estimulada. Por exemplo, comer é um prazer? Tem certeza? E se eu oferecer para vocês um prato de fígado cru, continua sendo um prazer? Logo, comer pode ou não ser um prazer, apesar de necessidade. Se você estiver necessitando de alimentos, fígado cru também serve. Porém, não provocará o prazer que nós usualmente temos. Quando é que um ato é prazeroso? Quando esta área cerebral está em atividade. Então, quando você está comendo e esta área é ativada, você entende esse ato como prazeroso. Mas se estiverem obrigando você a comer brócolis e você não gosta, apesar de estar comendo, esta área não estará ativada. Assim como música pode ou não ser um prazer. Por exemplo,
Tem gente que adora ópera. Será um prazer. Tem outras pessoas que dizem que aquilo são gritos sem sentido. E é um grande sofrimento ser obrigado a ouvir ópera. Outros acham que o heavy metal é um barulho estridente e horrível, enquanto outros encaram aquilo com um supremo prazer. Então, qualquer atividade que você realize, se esta área é ativada, você entende como prazerosa. Se esta área não é ativada, você não entende aquela atividade como prazerosa. E como as referências das pessoas são diferentes, música, dança, arte podem ou não ser um prazer, variando de pessoa para pessoa. Mas este é o centro do prazer, porque quando uma lesão acontece nessa região, a resposta, normalmente, por incrível que pareça, é o óbito. Um nível de depressão ocasionado por tumores que atingem o centro do prazer são tão intensos que normalmente as pessoas são levadas ao suicídio. Porque a resposta de lesões nessa área é a total ausência de prazer em viver. Você deixa de ter prazer com qualquer coisa. E normalmente as depressões decorrentes desse processo levam o paciente ao óbito. E não é só um processo psicológico, não. Normalmente eles começam a definhar. Apesar desta área não estar relacionada com outras funções orgânicas, começam a haver falhas cardíacas, falhas circulatórias, falhas digestivas. Ou seja, o prazer é extremamente importante para o bom funcionamento de outras áreas de sobrevivência básica. Então, pacientes com lesão no circuito de papéis, normalmente começam a apresentar déficits imunológicos significativos. A partir daí, vários estudos relacionando o humor e as nossas respostas imunológicas estão sendo estudados. Então, o centro do prazer é responsável pelo prazer que nós sentimos em nossa vida. Muito bem. Dessa fase, então, o centro do prazer é responsável pelo prazer que a gente sente com tudo, em dançar, em comer, em ouvir música, etc. Desta área, 92% dela responde pelo prazer sexual. Ou seja, todo o prazer da sua vida ocupa apenas 8% do centro do prazer. Prazer de comer, de dançar, de ouvir música, de tudo, ocupa apenas 8%. 92% do centro do prazer é ocupado pelo prazer sexual. Já podemos identificar um pequeno problema aí? Por isso é que a sexualidade causa tantas consequências, tanto positivas quanto negativas. Mas como é que funciona? Para que o centro do prazer seja estimulado, é necessário que haja 100% de estimulação. Quando eles estavam analisando, eles descobriram que a manipulação dos órgãos sexuais é responsável pela estimulação de uma parte desta área cerebral, mas não toda. Quando o centro do prazer atinge 100% de estimulação, ele entra num estado neurológico chamado estado refratário efetivo, período refratário efetivo. Quando ele está em período refratário efetivo, essa área deixa de receber estímulos e passa a mandar estímulos para outras áreas cerebrais, e é aí que você identifica o chamado prazer. Então, quando ela atinge 100%, ela para de receber estímulos, fecha suas portas e passa a mandar estímulos para outras áreas cerebrais. Esses estímulos, dependendo das áreas para onde se deslocam, provocam algumas respostas interessantes. Então, digamos que essa pessoa atingiu 100% de estimulação. O centro do prazer entrou em período refratário efetivo e ele passa, então, a enviar estímulos para outras áreas cerebrais. Vão estímulos, por exemplo, para o lobo occipital. O lobo occipital é responsável pela nossa visão. Quando o centro do prazer estimula essa área, as respostas são as seguintes: a maior percepção das cores e maior nitidez entre elas. Traduzindo, quando o centro do prazer estimula a área visual, o mundo fica mais colorido e mais brilhante. Vão estímulos também para o lobo, aí nesse caso o homúnculo de Penfield, que controla os nossos movimentos.
a maior precisão nesses movimentos, maior controle muscular e maior sensibilidade. Você tem impressão que você tem uma percepção maior da realidade. Tudo fica mais, as sensações são mais intensas, a maciez dos tecidos, as pressões, você tem sensações corporais mais intensas e significativas. Você fica mais sensível e mais preciso em seus movimentos. Aqui não dá para visualizar, mas vão estímulos também. Bom, vamos falar. O lobo frontal. O lobo frontal controla nossos processos cognitivos. É onde nós realizamos operações matemáticas, é onde nós começamos o processamento de informação, é onde nós criamos música, onde nós criamos poesia, é onde nós decidimos o que é mais importante ou não, onde nossas noções de hierarquia estão sediadas. São os nossos processos intelectuais. Quando o centro do prazer estimula essa área, você tem uma diminuição significativa no tempo, uma diminuição no tempo necessário para realizar operações matemáticas. Você fica mais rápido na resolução de problemas matemáticos. Os artistas relatam um surto criativo. Você tem um aumento de aporte sanguíneo, de atividade cerebral na área, e aqueles que produzem arte têm a sensação de que ela está mais intensa. Você tem respostas intelectuais mais rápidas e o acesso à memória tem uma velocidade pelo menos 38% maior. Então você tem uma melhora no seu rendimento intelectual como um todo. Além disso, vão estímulos para o lobo temporal que controla nossos processos auditivos. Como aqui é tridimensional, não daria para ver. Então, no lobo temporoparietal, que controla nossos processos auditivos, você tem um fenômeno muito interessante. Um aumento no fenômeno chamado harmonia. Quando eu falo harmonia, não é harmonia que a gente fala em música, não. A harmonia, em termos médicos, é o que diferencia ruído de música. Então, aquilo que o cérebro entende como harmônico, você diz que é música. Quando você não tem esse fenômeno harmônico, você diz que é um ruído. Então, é o que faz com que você identifique determinados sons como música ou como ruído. Quando o centro do prazer estimula o lobo tempo-parietal, você tem um aumento desse processo. Então, a harmonia sonora se torna mais intensa. Ou seja, traduzindo, você tem a impressão que está ouvindo música nos ruídos normais. De freio de carro, de gritos de criança, essas coisas assim. Parece que está soando música. Além disso, vão estímulos para o sistema límbico. O sistema límbico controla nossas emoções. Raiva, ódio, depressão, tristeza, alegria, felicidade, relaxamento profundo, dor. Todos os nossos processos emocionais são controlados pelo sistema límbico. Quando o centro do prazer estimula essa área, nós temos como relato diminuição da depressão, diminuição da angústia, diminuição da mágoa, diminuição da tristeza, sensações de felicidade, alegria e relaxamento profundo. Além da diminuição da dor. Além disso, vão estímulos também para o tálamo, hipotálamo e tronco cerebral. Tálamo, hipotálamo e tronco cerebral controlam nossos processos neurovegetativos, controla a sua respiração, seus batimentos cardíacos, o metabolismo renal, hepático, as funções circulatórias, todos os processos que permitem a sua vida orgânica. Com isso, quando o centro do prazer estimula essa área, relatos de melhora no desempenho orgânico em geral, é como um curto-circuito que reseta a máquina e neutraliza uma série de transtornos, principalmente transtornos circulatórios, transtorno da pressão, transtornos metabólicos, dando uma reciclagem no sistema. Até agora, eu acho que eu não disse nenhuma novidade. Todo mundo sempre ouviu falar que sexo era bom à beça, né? Eu só estou demonstrando cientificamente. Quando há 100% de estimulação do circuito de papéis, nós temos como um curto-circuito cerebral. E melhora de rendimento em todas as áreas. O mundo fica mais colorido, mais brilhante, você tem a sensação que ouve música, fica mais inteligente, mais alegre, mais feliz, joga futebol melhor. Faz tudo o que você quiser de maneira melhor,
com desempenho mais significativo. Porém, isso só, e somente só, exclusivamente, vou repetir muitas vezes, só acontece quando há 100% de estimulação do circuito de papéis. Repetindo, isso só acontece, só, e somente só, acontece quando há 100% de estimulação do circuito de papéis. Só quando o centro do prazer entra em período refratário efetivo é que essas setinhas todas acontecem. Sem isso, sem 100% de estimulação do circuito de papéis, o mundo fica mais colorido, mais brilhante? Não. Você ouve música? Não. Você fica mais inteligente? Não. Você melhora seu desempenho orgânico? Não. Ah? Isso só acontece quando há 100%. E se for 99%? Não. 87%? Não. 50%? Não. Ficou claro isso? Ficou ou não ficou? Só para gente. E 99,9%? Não. Só acontece quando há 100%. Tá? Se houver 100% de estimulação do circuito de papéis, aí tudo isso aqui que vocês homens ouvem nos poemas de Ovídio, de Homero, né, de Vinícius de Moraes, aquele derramar de romance acontece. Se não houver 100%, nada disso é real. Tudo bem? Posso seguir adiante? Ficou claro isso aqui? Olha só. Não é nem pergunta. Se alguém não entendeu isso que eu falei, levanta o braço. Se eu não entendi o que você está dizendo, pode perguntar aqui, porque isso aqui é muito importante para a gente seguir adiante. Todo mundo entendeu isso aqui? Alguém? Eu não entendi o que você está falando. A gente repete. Tá? Que hoje vocês são a clientela. Vocês decidem. Tudo bem? Podemos seguir? Alguma dúvida aqui nesse pedaço? Porém, lembram que eles estavam estudando os terminais nervosos envolvidos na recepção de estímulos sexuais? Então, nós já sabemos onde é que os estímulos terminam. É no centro do prazer. E que o prazer sexual só acontece com 100% de estimulação. Só que quando eles estavam mapeando os terminais nervosos em todo o corpo, eles descobriram que 50% dos estímulos que chegam ao circuito de papéis têm origem nos chamados receptores erógenos, nos órgãos sexuais e zonas erógenas anexas. E que esses estímulos são apenas 50% dos estímulos sexuais. Bom, então se todas as áreas forem estimuladas, nós teremos apenas 50% dos estímulos necessários para disparar o prazer sexual. Ou seja, com 50% de estímulos, o prazer sexual acontece? Sim ou não? Deixa eu sentir assim. Sim ou não? Sim ou não? Ah, ok. Agora deu para sentir. Então, apenas 50% de estímulos não são suficientes para disparar o prazer sexual, mas são suficientes para disparar o orgasmo. Com a estimulação das zonas erógenas e dos órgãos sexuais, você pode atingir o orgasmo, mas não é suficiente para atingir 100%, o que daria o prazer sexual. Eles descobriram que para atingir 100% de estimulação, eles precisavam de outros estímulos que não eram provenientes dos órgãos sexuais. Eles descobriram que 50% dos estímulos que chegam ao centro do prazer provêm de outras áreas cerebrais, que não estão envolvidas com a sensibilidade física. 50% dos estímulos que chegam ao centro do prazer são emocionais. Sentimentos, emoções, são responsáveis por
50% dos estímulos que chegam ao centro do prazer. Ou seja, para atingir 100%, você precisa de estímulos físicos e emocionais. Se você não tiver todos os estímulos físicos e todos os estímulos emocionais necessários, você não atinge 100% de estimulação do circuito de papéis e logo não atinge o prazer sexual. Então, ao analisar esses estímulos, eles descobriram que 50% deles são tácteis, físicos, aqueles provenientes da estimulação física direta dos sentidos. E 50% são emocionais, provenientes de outras áreas cerebrais. Somente a presença da totalidade desses estímulos, você tem o prazer sexual. Diante disso, os cientistas criaram a seguinte nomenclatura. Porque nós podemos fazer o sexo sem envolvimento emocional, não é verdade? Quando você compra uma parceira na rua, você não tem nenhum envolvimento emocional com ela. Os estímulos serão unicamente de natureza física. Então, o sexo sem envolvimento emocional é possível? Sim. Porém, estimulação física não é suficiente para produzir o prazer sexual. De maneira que os cientistas deram o nome de sexo parcial, aquele que envolve apenas estímulos físicos, e sexo total, aquele que envolve estímulos físicos e emocionais. Então, a partir de agora, eu vou fazer referência ao sexo parcial e ao sexo total. Quando nós falarmos sexo parcial, estamos falando de estimulação de natureza física. E o sexo total é aquela que envolve emoções. Então, as regiões estimuladas, nós até falamos, né? Occipital, temporal, frontal, límbico, tálamo, hipotálamo, tronco cerebral, etc. Então, repetindo aqui, só para ficar claro. O prazer sexual acontece quando há 100% de estimulação. 100% de estimulação só é possível na presença tanto de estímulos físicos como de estímulos emocionais. O centro prazer entre período refratário efetivo e os estímulos se deslocam para outras regiões. Já sabe então o que é prazer sexual? Prazer sexual é uma resposta cerebral extremamente intensa, não só a nível emocional, como a nível físico. Você tem alteração na sua percepção da realidade. A realidade, para quem tem o sexo total, é diferente daquele que tem o sexo parcial. Até aqui foi claro? Então eu vou entrar numa outra fase. Durante o processo, eles estavam analisando, fazendo uma comparação entre o ritmo cardíaco e a atividade sexual. Eles fizeram um gráfico. Na parte de baixo, nós temos o tempo. E o tempo decorrido durante o ato sexual. Então, são as 4 fases do ato sexual. Então, nós temos a excitação, que é a primeira fase, é a preparação dos órgãos sexuais para o ato. O platô, que é o ato sexual propriamente dito. O orgasmo e o prazer sexual. Então, nós vamos analisar o ritmo cardíaco, o número de batimentos cardíacos durante o ato sexual. Ele se altera? Sim ou não? Sim. Então, aqui é a frequência cardíaca. Você em repouso, sentado na cadeira, você já está há algum tempo, se a gente fosse medir a pulsação, ela geraria entre 60 para aqueles que são atléticos, a 80 batimentos por minuto para aqueles que são sedentários. Então, em estado de repouso, o nosso coração bate de 60 a 80 batimentos por minuto. Durante o ato sexual, nós temos o aumento da nossa frequência cardíaca. Por quê? Porque nós liberamos no sistema adrenalina e algumas outras substâncias tensionantes. Então, toda vez que o estímulo sexual, não só com outros estímulos, mas um estímulo sexual é liberado, nós liberamos uma série de substâncias, inclusive neurotransmissores, que têm uma ação excitatória no nosso sistema nervoso. E nisso, o ritmo cardíaco aumenta, na seguinte proporção.
Então você sai de 60 a 80 batimentos para 120, 150 batimentos por minuto durante a fase de excitação. Durante a fase de platô, por isso chama platô, porque ela faz uma curva um pouco menor, você sai de 120, 180 batimentos por minuto, de 150 batimentos por minuto e pode atingir 180 a 200 batimentos por minuto. Durante a fase do orgasmo, que eles chamam de pico do orgasmo, vocês vão entender aqui por quê. Há um recrudescimento desses batimentos. Ele pode atingir 220, 240 batimentos por minuto, tá? Durante a fase de orgasmo. Por isso, vocês já ouviram falar que tem muita gente que morre nessa hora, né? Tem. Se você tiver alguma deficiência cardíaca, entupimento das coronárias, 240 batimentos por minuto, podem ser mais do que você pode suportar, e é comum vocês ouvirem infarto agudo do miocárdio nessa hora. Mas todo mundo morre nessa hora? Sim ou não? Não, senão vocês não estariam todos aqui, não é verdade? Por que não? Porque lembram que nós falamos sobre os estímulos que vão do tálamo, hipotálamo e tronco cerebral do centro do prazer? Sensações de relaxamento profundo, calma, tranquilidade. Vão estímulos também para a área que controla ativamente os batimentos cardíacos. Então, quando o centro do prazer estimula o centro cardíaco, nós temos esta curva. Os batimentos cardíacos retornam à fase de repouso. Então, de 220 a 240 batimentos por minuto, quando o centro do prazer estimula o centro cardíaco, reduz-se para 60 a 80 batimentos por minuto, e isso ocorre nesta curva de tempo. Está vendo aqui? Então, o tempo em que os batimentos retornam à normalidade é menor do que o tempo que leva a atingir esse pico. Acompanharam isso? Quem não entendeu, levanta o braço, que aí eu repito devagarzinho. Alguém não entendeu esse gráfico? Então, aqui é a velocidade que o coração bate durante o ato sexual. Então, essa aqui é a curva completa do ato sexual com as suas 4 fases. Então, excitação, platô, orgasmo e prazer. Mas esse desenho só acontece quando? Quando há o quê? Prazer. Quando há 100% de estimulação do centro do prazer. Se não houver 100% de estimulação, o que é que não acontece? Aí morre todo mundo? Sim ou não? Não. O coração volta ao normal? Volta. Porque se não voltar, explode, certo? Ele volta ao normal? Volta. Todo mundo volta ao normal. Qual é a diferença? A diferença é que aqui ele volta de maneira ativa. O centro do prazer age no centro cerebral que controla os batimentos cardíacos e produz substâncias que neutralizam a presença de adrenalina, tá? E fazem com que os batimentos voltem ao normal. Quando não há o prazer sexual, o coração volta ao normal, mas volta como? É esta linha vermelha aqui. Voltou ao normal? Sim ou não? Qual é a diferença? Um tempo maior. Quanto tempo? Com o prazer sexual, você tem esse período de tempo. Sem o prazer sexual, você tem este período de tempo, que é 5 vezes maior do que com o prazer sexual. Por que o coração volta ao normal? Porque quando você joga essa quantidade de adrenalina no sistema, o rim e o fígado vão degradá-la. Então, à medida que a filtragem acontece, você vai retirando essa adrenalina do sistema e o coração vai voltando à normalidade. Porém, essa filtragem sanguínea tem um tempo. É o tempo da degradação passiva dessas substâncias, que faz com que o tempo decorrido seja 5 vezes maior. Enquanto que aqui,
o processo é ativo. Entenderam essa diferença? Bom, mas o que significa 240 batimentos quando você tem 15 anos? É um problema? Você pega a bicicleta, dá uma corrida, 240. Você sobe a escada e nem ofega, não é não? Com 40 já muda, não é não? Com 40, subiu uma escada depressa. Ou seja, se você começou sua atividade sexual com 15 anos e a prática é o sexo parcial, qual é o problema com 240 batimentos por minuto? Nenhum problema. Nada. Mas se você tem 50 anos, é a mesma coisa? Começaram a perceber a diferença? Vamos trocar aqui os batimentos cardíacos pela pressão arterial, ou pelo ritmo respiratório, ou pela curva metabólica, ou pela curva de filtragem renal, ou pela velocidade de contração muscular, ou por qualquer outra função orgânica que esteja acontecendo nesse momento. O que é que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar o mesmo desenho que nós encontramos no ritmo cardíaco. Com a diferença apenas que a curva é mais chatinha ou mais acentuada, mas o desenho é sempre o mesmo. De tal maneira interessante isso aconteceu, que eles chamaram essa curva de gráfico do estresse biológico causado pelo ato sexual. E eles chegaram à conclusão que a pressão biológica do ato sexual é semelhante à de uma corrida de 7 quilômetros. Pausa. Não é que o ato sexual é igual a correr 7 quilômetros, não é isso. A pressão biológica a que você submete o organismo durante o ato sexual é semelhante à pressão biológica que você submete o organismo durante uma corrida de 7 quilômetros. Ok? Só que tem um detalhe. Uma corrida de 7 quilômetros tem pressão biológica, mas tem também as vantagens da atividade física. O sexo tem a pressão biológica sem essas vantagens. Tá? Em vista disso, se você iniciar sua atividade sexual com o sexo parcial em torno de 15 anos, o que é sexo parcial mesmo? É o sexo sem envolvimento emocional. Então, se você começar com 15 anos, aos 40 anos, você terá 30% a mais de chances de infarto agudo do miocárdio. Você terá 33% a mais de chances de acidentes vasculares cerebrais. Você terá de 12% a 30% a mais de chance de falência múltipla dos órgãos. Você terá... Muita calma nessa hora. Calma. Ainda não terminei. Você terá 72% a mais de produção de radicais livres. O que são radicais livres? Até hoje, nós não sabemos exatamente por que as pessoas envelhecem. Porque quando a gente analisa o DNA, se nós não envelhecêssemos, como acontece, nós poderíamos viver até 200 anos. Porque o nosso DNA suporta isso. Porém, o problema é que a gente não chega a 200 anos, porque acontece o envelhecimento. As células começam a se multiplicar menos, começam a falhar os sistemas, começa a diminuir a reposição celular, mas não se sabe por quê. Porque quando a gente pega a célula de um velho e a célula de um jovem, o DNA é igual. Se nós tirarmos o DNA da célula de uma pessoa velha e colocarmos na célula de uma pessoa jovem, ele volta a se multiplicar normalmente. Alguma coisa acontece na célula que o DNA, apesar de ativo, deixa de produzir
as substâncias necessárias para preservar o organismo e trocar as células. Vocês sabem, a cada 7 anos nós trocamos as células quase todas. Então você se renova, você tem um corpo novo a cada 7 anos. Então você renova o sangue, você renova a pele, você renova os músculos. Porém, à medida que o envelhecimento acontece, você vai deixando de fazer isso. Quando você deixa de fazer isso, o sistema começa a falhar. A pele começa a cair, o músculo começa a enfraquecer, os sistemas começam a falhar. Agora, por que acontece? Nós não sabemos. Porém, nós já podemos perceber uma diferença entre os jovens e os velhos. É a quantidade de radicais livres presentes no interior da célula. Então fez-se a seguinte associação: quanto maior a quantidade de radicais livres, menos a célula será capaz de produzir o necessário. Então, se nós aplicarmos antioxidantes e diminuirmos os radicais livres, nós poderemos prolongar o estado de juventude? Aí eles começaram a testar. Então começaram a administrar antioxidantes e diminuir os radicais livres. E o que aconteceu? As células se preservaram jovens mais tempo. Então, se você começa a produzir antioxidantes e trabalhar evitando a produção de radicais livres, a sua aparência será muito mais jovem durante muito mais tempo. Se nós pudermos neutralizar totalmente a produção de radicais livres, nós teremos uma aparência jovem e poderemos durar 200 anos. 200 anos é o máximo, que é quando o DNA dura. Aí acaba. Então, nós teremos 200 anos sem ficarmos velhos. Porém, ainda não sabemos fazer isso, mas nós estamos já retardando o envelhecimento. Já ouviram falar da medicina ortomolecular? Trabalho de antioxidantes. E já se verificou que realmente você tem uma aparência mais jovem. Então, quando você pratica o sexo parcial a partir dos 15 anos, aos 40 anos, você terá uma produção de radicais livres 72% maior. Ou seja, em termos de envelhecimento, a cada ano que você vive, será como se tivesse vivido 5. Será a sua velocidade de envelhecimento. Tudo bem? Só que tem um detalhe. Essa experiência foi feita in vitro. O que é isso? Eles pegaram as fibras cardíacas, hepáticas, etc. E em vidro, eles submeteram-nas a esse estresse biológico. E tiveram esse resultado. Então, essas percentagens que eu estou falando, acontece se você é um atleta perfeito, que faz exercícios regularmente, não come excesso de gordura, excesso de colesterol, não bebe, não fuma, é um atleta perfeito e só faz o sexo parcial a partir dos 15 anos, aos 40 anos você terá 30% a mais de chance de infarto agudo do miocárdio, 33% a mais de acidentes vasculares cerebrais, 12 a 30% de falência múltipla dos órgãos e 72% a mais de produção de radicais livres. Se você não é um atleta perfeito, que não come gordura demais, que não bebe, que não fuma, que dorme cedo, que pratica esportes, exercícios, não tem estresse aumentado, se você bebe, fuma, come muita gordura, muita picanha, feijoada, cerveja, etc. e tal, multiplica isso pelas outras percentagens que você conhece e vocês têm ideia por que morre tanta gente nessa hora. Alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida até o momento? Sobre essa mecânica que não entendeu essa parte. Então, vamos analisar agora a curva de tensão. Essa percentagem que nós falamos vai fazer sentido quando a gente vê isso aqui, ó. Todo desejo, toda vez que você deseja alguma coisa, por exemplo, fome. A fome é uma sensação agradável? Então você está precisando de nutrientes. E quando o corpo sente que precisa de nutrientes, ele dispara uma série de substâncias que causa aquele mal-estar. Esse mal-estar você entende fome. E ela pressiona você a agir para adquirir os nutrientes necessários. Quando você começa a agir, as substâncias diminuem e você se tranquiliza. E a fome desaparece. Mas a fome
não é uma sensação agradável. Eles fazem isso justamente para que o ato de comer seja algo importante. Você não deixe de comer para produzir os nutrientes. Tudo bem? Então, você está com fome, aquela sensação ruim, aí você come e a sensação passa. O nome disso é tensão, níveis de tensão. O desejo sexual funciona da mesma maneira. Então, você tem um estímulo sexual. Esse estímulo sexual você estava em tensão zero, e durante a presença do estímulo sexual, você está em estado de tensão sexual. E aí você tem um relacionamento sexual total, 100% de estimulação. O que acontece com a tensão sexual após 100% de estimulação? Desaparece. E você tem tensão zero. Ok? Essa é a curva normal de excitação sexual. Porém, quando você pratica o sexo parcial, ou seja, não há 100% de estimulação do circuito de papéis, no final do ato sexual, você tem relaxamento? Sim ou não? Sim ou não? Tem. Se não tivesse, ninguém achava tão bom. O relaxamento é aquele proveniente... O orgasmo relaxa? Sim ou não? Sim. O orgasmo é agradável? É. Quando o estímulo é prazeroso. Então, durante um estímulo prazeroso, o orgasmo é uma sensação agradável? Sim. Mas não é o prazer sexual. Então, relaxa. Ou seja, a tensão sexual diminui. Porém, sem os estímulos cerebrais para o sistema límbico, o relaxamento não é total. Então sobra o que os cientistas chamaram de tensão residual. Então o orgasmo relaxa, mas sobra a tensão residual. O problema da tensão residual é que essa tensão é tensão sexual. Então logo após a prática do ato sexual, a tensão sexual ainda continua existindo. O que faz com que disparar um outro processo sexual seja muito mais rápido e fácil. Então você usou o sexo parcial. Então aqui é o sexo total. Você tem a tensão sexual, o estímulo sexual e o final, a ausência de estímulo sexual. Essa aqui é a curva do sexo parcial. Você tem o estímulo sexual, você tem o sexo parcial com o orgasmo e você tem a redução da tensão. Porém, nós temos aqui um nível de tensão residual. Acontece que a tensão residual são substâncias circulantes. E se elas não forem eliminadas a tempo, elas irão somar-se a um novo estímulo sexual. Então surge um novo estímulo sexual. O que acontece? A tensão residual se soma à nova tensão sexual. O que acontece com o seu nível de tensão sexual? Aumenta. Aí você tem um novo ato sexual parcial. O que acontece com a tensão residual? Só que essa pessoa aqui, que acabou de praticar o sexo parcial, está num nível de tensão igual ao da pessoa normal. Então ele acabou de praticar o ato sexual, mas a sua tensão continua tão intensa quanto na pessoa normal. Aí ela tem um novo ato sexual. O que acontece com a tensão? Esses são os níveis normais. Esses são os níveis prejudiciais. Porque isso chama-se tensão nervosa. Você está no estado de tensão permanente. E essa tensão permanente, ao longo do tempo, começa a afetar o quê? Coração, rins, metabolismo, pulmão. Por isso que quando você chega aos 40 anos, você começa a ter aquelas percentagens de déficit no funcionamento orgânico. Então existem pessoas que vivem neste nível de tensão sexual. Normalmente são pessoas incapazes de estabelecer relações de amizade. Porque qualquer contato é um convite sexual. Basta apertar a mão que a pessoa se excita sexualmente. Sim. Estou inventando? Já ouviram falar? Basta usar saias. Estou inventando ou não?
Tem pessoas que estão em estado de tensão sexual permanente. Elas não podem estabelecer relações de amizade com o sexo oposto, porque o nível de tensão dela é tão alto que basta ela olhar alguém, ela transforma aquilo num ato sexual. Todas as relações humanas são sexuais? Sim ou não? Existem outros tipos de relação? O que isso produz nas relações sociais? Vamos imaginar. Imagine que você é um homem que está nesse estado de tensão sexual, certo? Você não pode ter amigas mulheres. Você não tem. Não existe relação de fraternidade ou de amizade, porque todas são potencialmente parceiras sexuais, devido a seu estado de tensão. Isso faz com que seu contato com o sexo oposto seja muito complicado. Se você tem 20 anos, talvez você não pense nisso como um problema. Mas se você tiver 50 anos e tiver uma filha de 12, aí começa a ser um problema. Porque, segundo Freud, o agente formador da sexualidade masculina é a mãe. E o agente formador da sexualidade feminina é o pai. Tem uma fase da infância em que a criança tem uma necessidade pelo contato físico com o sexo oposto. É muito comum os homens terem mãe, não é? Como é que a mãe trata os seus filhos do sexo masculino? Vem cá, meu bebê, né? Mesmo que ele tenha 50 anos e barba na cara, é ou não é? Se ele deixar, ela põe no colo, põe ou não põe? E isso é um problema? É estranho ou a gente está acostumado? Ela só não faz porque não deixa. Quando ele começa com 14, não, mas larga a mão e tal. Mas se deixar, pensem bem. Se vocês deixarem, mamãe põe no colo? Põe, certo? E tem algum problema nisso? Então, normalmente os homens têm mãe. As mulheres têm pai? Pai não é apenas o que contribuiu com o esperma. Pai é o agente formador da psicologia feminina. Então, normalmente, os homens têm mãe. Mas não é comum as mulheres terem pai. Porque um homem que vive neste nível de tensão sexual, se ele for um homem decente, ele tem medo de ter contato físico com suas filhas. Porque tem medo de sentir alguma coisa. Então, normalmente, quando elas começam a crescer, eles afastam. Porque não dá para estabelecer laços afetivos nesse nível de tensão sexual. E aí começa a ter um problema na família? Sim. Porque enquanto os filhos têm mãe, as filhas não têm pai. E começa o primeiro problema da identidade sexual feminina. Meu pai não gosta de mim. Por quê? Porque eu sou mulher. E ser mulher é ruim. Então ela começa, a partir desse momento, criar uma coisa chamada carência afetiva. À medida que ela não tem o contato físico que ela necessita para desenvolver a sua personalidade, ela começa a ansiar mais fortemente pelo contato físico masculino. Não é um processo de natureza sexual, é um processo de natureza afetiva, psicológica. Porém, à medida que ela cresce e existe a ausência dessa afetividade, ela começa a desenvolver carência. E aí, ela se torna uma mulher adulta. O homem adulto, que teve mãe, quando ele chega na idade ativa sexualmente, ele procura uma parceira sexual. Não procura a mãe dele está em casa, né? É aquela que vira sogra. Ele procura uma parceira. O homem normalmente não tem o mesmo nível de carência afetiva que a mulher tem porque ele tem mãe. A menina, quando chega na idade adulta, em vez de procurar um parceiro sexual em termos de igualdade, ela busca o quê? Atender a carência afetiva, a figura paterna, que estabelece a chamada personalidade submissa, né? Que aceita qualquer coisa por um mínimo de afetividade. Basta o cara abrir a porta do carro que ela cai apaixonada, né? Apaixona intensamente. Isso é amor? É desejo sexual? Não, é carência afetiva.
Aí a jovem passa o dia inteiro esperando o telefonema. Se arruma todo e fica parada esperando. Disponível. Enquanto o cara se diverte com os amigos, faz um monte de coisa. Agora sobrou tempo, deixa eu me divertir com a minha namorada. Enquanto ela passou o dia inteiro na expectativa. Do quê? Do contato sexual? Não, da afetividade que falta. E muitos homens exploram isso. Exploram essa carência para obter vantagens. Por quê? Porque podem. E as mulheres permitem. A vida delas vira em função desta falta de afetividade. Então elas se submetem a todo tipo de vexame por 5 minutos de afetividade. E quando eles querem estabelecer família, tchau. Ele procura alguém mais adulto. E você que foi usada é descartada. Porque não está à altura das expectativas. E não está mesmo. Você é desfrutável. Então não estou falando de moral. Estou falando de uma resposta a essa situação. Então veja as consequências familiares que vão se passando para a sociedade deste nível de tensão sexual. Então você que começou a trabalhar isso aos 15 anos, não vê problema. Mas você vai ter quando ficar mais velho. E não é só isso não. Dependendo do nível de tensão sexual, o problema vai ficando tão intenso que o cara não tem nem contato afetivo com outro homem, tem medo de sentir alguma coisa, né? Então aumenta o nível de agressividade. Por quê? Porque se for muito afetivo, vai que sente. Então, com medo do homossexualismo, ele começa então um nível de brutalidade nas suas relações mais aumentado. Para contrapor o medo, a homofobia que a nossa sociedade produz. Então, além do medo, do contato físico com suas familiares do sexo feminino, ele passa a ter um comportamento extremamente agressivo em sociedade com outros homens, justamente para evitar, vai que acontece, né? Então, ele evita qualquer tipo de manifestação emocional com medo de sentir alguma coisa. E aí, a gente explica o nível de agressividade que só tem aumentado à medida que aumenta o número de relações sexuais em detrimento da qualidade. Então, atualmente, a frequência das relações sexuais aumentou muito, mas a qualidade diminuiu. Então, o número de atividades do sexo parcial está como nunca foi visto antes, enquanto uniões estáveis estão cada vez mais raras. Vamos fazer uma pergunta. Um amigo meu me ligou, fazia 15 anos que nós não nos falávamos. Aí ele perguntou, não leva a mal não, posso fazer uma pergunta? Você ainda é casada? Sou. Com o mesmo cara? Sim, com o mesmo. É porque agora eu pergunto, que eu já cometi tanta gafe. E aí, como está fulana? Ah, não separei, agora é a outra. Então, para não cometer, eu já pergunto antes. Porque você é a única que ainda está casada com o mesmo cara. Então, será que isso é verdade? Vamos ver. Quantos casamentos de 50 anos vocês conhecem atualmente? Levanta o braço. Quem conhece 1? Quem conhece 2? 3? 4? Quantos vocês conhecem que já se divorciaram? Quem conhece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10? Quem conhece 10? Quem conhece, quem já se casou 3 vezes? Levanta o braço. Ai. Antigamente era altamente incomum. Hoje é perfeitamente natural. 4. Estou procurando a alma gêmea. E toca que procura. Nesse nível de tensão, estabelecer relações sociais se torna muito complicado. Então se reúne um grupo de homens nesse nível de tensão, qual é o assunto da conversa? Por quê? É porque só sobra isso na cabeça, não dá lugar para outra coisa. Então, ganhar dinheiro para poder fazer sexo.
Trabalhar, adquirir posição social para fazer mais sexo. Ter um carro bom, para quê? Para fazer sexo. E assim, tudo na sua vida se relaciona a quê? Oportunidade para fazer sexo. Quando você tem 20 anos, isso não é um problema. Só que o ser humano é um ser social. Ele tem outras necessidades além das sexuais. Afetividade, aceitação, identidade emocional. Uma série de coisas que começam a faltar. À medida que cresce o número de relacionamentos em detrimento da qualidade, Viktor Frankl, que era um psicoterapeuta muito importante, é o pai da logoterapia, disse que no futuro a causa dos transtornos mentais não seria mais a repressão sexual, seria a falta de um sentido para a vida, em virtude da coisificação do ser humano. À medida que se multiplicam os relacionamentos vazios, você começa a encarar o outro como uma coisa. Se ele é uma coisa, coisas não têm sentimentos. Então eu não tenho que me preocupar com os sentimentos que ele vai ter quando eu minto a respeito dos meus. Se o outro é uma coisa, porque se comporta como uma coisa, porque aceita ser tratado como uma coisa, eu não tenho responsabilidade pelos seus sentimentos. Daí, o vazio vai se tornando muito intenso. Para você preencher essa falta de alegria, você precisa de aditivos químicos. Você não consegue ser alegre sozinho. Você precisa tomar alguma coisa para alegrar. Álcool se torna uma saída muito natural. Você precisa descontrair essa opressão interna. A opressão vem do quê? Do extremo vazio dos relacionamentos. Será? Você não está exagerando, não? Vamos lá. Por que o principal divertimento do jovem hoje é ir para uma sala escura, enfumaçada e barulhenta? Ou não é? Festa boa tem que ser escura, enfumaçada e barulhenta. Porque se for muito calma, muito tranquila, o que vai acontecer? Pô, tá chato aqui, né? Tá chato aqui, né? Barulho, agitação, muito movimento, se torna essencial. Não é não? Estou mentindo? Por quê? Por que a gente precisa de tanto barulho, tanta agitação? Para disfarçar a falta de assunto. Porque se for um ambiente calmo e bem tranquilo, um olha para o outro e aí? Pô, e, e só fica no A e o U, né? Tô inventando muito? Tem até piada, né? E aí, e tal. E tem gente que passa a noite assim, no A e o U. Não usa nem sílaba. Não tem. Vai falar o quê? Depois a gente conhece aqui 13 anos. Você vai perguntar o que a pessoa sente? Que tipo de música ela gosta? Que tipo de trabalho ela faz? Como é a pessoa? O que ela tem de interessante? Sua personalidade? Não dá tempo. É muito barulho. Não dá para conversar. Como não dá para conversar, o que você faz? Beija na boca. Porque se está muito barulhento, muito agitado, você vai fazer o quê? Beija na boca. Então você substitui um relacionamento verbal por um relacionamento físico. Não é? Você chega perto, oi, tudo bem? E a garra vai atrás da pilastra. É ou não é? Falando sério. Vocês que dizem. Não é assim? Qual a diferença entre ficar e namorar? Tem? Tem. Quem já ficou, levanta o braço. Fala a verdade. Verdade, gente. Verdade é uma virtude. Ficar é a mesma coisa que namorar? Qual a diferença entre ficar e namorar? Tem? Tem. Tem uma palavrinha chamada compromisso. Ficar é sem compromisso. Ou seja, deixa eu usar você sem compromisso. Quando tem 13 anos, para algumas coisas, mas hoje em dia, né?
Eu vou falar 15, mas é bem menos. Não é só beijo na boca. É tudo que for possível. Sem compromisso. Eu não me importo com o que você sente. Eu não me importo com o que você deseja. Eu não me importo com seus sentimentos. Eu não me importo se você tem pai, mãe, tia, avó, se você ama alguém, se você é amada por alguém. Eu não ligo a mínima. Eu quero passar a mão em você onde for possível para contar para os meus amigos. Não é? Você tem 13 anos. Você vai passar uma menina a mão por quê? Porque você está muito afim. O que deveria ser um impulso afetivo importante, ser busca de autossatisfação, vira assim: olha, passei a mão em 5. Até onde você foi? Onde ela deixou? Deixou tudo. E você conta para os amigos e faz um ranking. Quanto já ficou? É um ranking ou não é? Ninguém! Não pegou ninguém! Não usou ninguém como uma coisa? Não pegou uma pessoa com sentimentos, com passado, com futuro, usou e jogou fora? Não fez isso? Que homem é você? E os espíritas falam, todo mundo faz, gente, todo mundo está fazendo. E com isso, vocês fazendo bastante, vocês ajudam alguns a ficar ricos. Por quê? Você paga R$80 a hora no psicólogo para dizer assim, estou sentindo uma coisa. O quê? Uma coisa. O quê? Uma coisa ruim. O que é uma coisa ruim? Eu não sei explicar. Como ele não sabe falar, não sabe explicar, não é capaz de se relacionar, ele se droga e se mata. E quantos amigos seus vocês conhecem que já fizeram isso? São poucos? Você se alcoolizar com 13 anos de idade, você vai chegar aos 30? Não com todos os seus neurônios intactos. Quando você chegar aos 30, nem é mais a pessoa que você conheceu. Esse é um fato. A gente dá risada porque está tão comum, tão natural. E você espírita fazer isso porque todo mundo faz. E olha só, eu não estou falando de religião, estou falando só desse trabalho científico. Olha a diferença do nível de tensão da pessoa normal dessa que pratica o sexo parcial. Então você tem um jovem de 20 anos que você é incapaz de ter relacionamentos mais profundos. Tem uma vida totalmente vazia, sem sentido. E quando finalmente o cansaço começa a chegar, você fica sem ter como sair. Qual é o resultado da pesquisa? Sexo sem amor não só não dá prazer, como ainda faz mal à saúde. Já dá para entender a pesquisa como foi realizada? O que acontece? Você inicia sua prática sexual com 15 anos. Depois de ler a revista Capricho, Carinho, Cosmopolitan, Marie Claire, e assistir a Oprah e algumas novelas. E lá fala que vai ser um espetáculo, explosivo, revolucionário. E quando você faz, não é lá essas coisas. Pior ainda, você nem experimentou aquilo que disseram que você deveria experimentar. Porque tem um problema sério com as mulheres que eu vou contar depois do intervalo. Então, depois do intervalo de quantos... Com esse povo todo, quanto tempo? 10 minutos é pouco, não? Vamos dar uns 15 minutos de intervalo. E na volta eu falarei sobre a diferença entre a sexualidade masculina e feminina. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.